Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este, que é o 16º domingo do tempo comum do ano B. A primeira leitura deste domingo se encontra lá no profeta Jeremias, no capítulo 23, versículos de 1 até o número 6, que diz assim para a gente: Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: Vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países, para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores, que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com quem o chamarão: Senhor, nossa justiça. Amados irmãos e irmãs, vamos juntos mergulhar então nessa primeira leitura. Mas antes, deixa eu fazer um comunicado a vocês. Nesta semana, estarei aqui em São Paulo, né? Estou gravando antes, mas quando vocês estão assistindo, estarei em São Paulo, porque eu estou num evento na USP, nessa semana aí especificamente falando, uma vez que eu sou da área de matemática. Então vai ter um evento em São Paulo, estarei a semana inteira, e a convite do padre Carlos, lá do Santuário Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? Eu vou estar indo na paróquia dele, não para dar formação, a gente combinou isso, quem sabe, uma outra vez, justamente por causa do meu tempo, mas eu estou aí no encerramento de festividade de uma das comunidades da paróquia dele, e provavelmente eu vou conhecer um pouco da dinâmica da paróquia, da região de Guarulhos também. Peço inclusive oração a vocês aí por essa minha viagem, que embora também tenha um pouco de descanso, também vai ter muito trabalho, mas já adianto, nenhum dos vídeos aqui do canal vai ficar sem ser gravado, tá bom? Para que vocês não percam nada. Mas vamos lá. Amados irmãos e irmãs, o texto começa com a expressão ai, que é natural dos profetas. Essa expressão, ai de vós, ai de não sei o quê, né, por exemplo, ela geralmente vinha quando alguém queria fazer algum tipo de acusação, algum tipo de denúncia. O profeta Jeremias está fazendo uma denúncia sim. E essa denúncia ela é feita, então, aos líderes, aos pastores. Se você observar os versículos e capítulos anteriores, vai ver que ele está criticando, que o povo largou a Deus, abandonou a Deus. E a gente pode começar a achar, o povo fazia isso, não era culpa das lideranças. Mas ele critica elas sim. Porque, infelizmente, as lideranças, ao invés de orientar o povo, não faziam isso. Ao invés de poder cuidar das ovelhas, estavam gerando dispersão, deixando com que o rebanho se perdesse. E Deus não fica feliz com isso. Podemos, obviamente, trazer para os dias de hoje. Quantas lideranças, ao invés de unir o povo, divide? Quantas lideranças, ao invés de poder trazer uma nova harmonia, acaba grupos, acabam pastorais, acabam paróquias. Gente, isso é muito sério. É muito sério. E nós não podemos achar que isso é tudo normal, porque normal não é. Deus não fica feliz com essa situação. E aí, o que acontece? No versículo 2, o profeta começa a ser mais claro ainda. Diante dessa realidade, vocês que dispersaram, que não cuidaram desse povo, vocês vão ser castigados. Deus é muito enfático nisso. Aprenda uma coisa, né? Aquilo que eu planto, uma hora ou outra eu vou colher. Se ao invés de plantar união, eu plantei desunião, o castigo vai vir. Eu vou acabar colhendo aquilo que eu plantei. Mas aí continua o texto no versículo 3. Embora Deus veja que as lideranças não fizeram as coisas certas, com que esse povo só pensou em riqueza, em dinheiro e por aí vai, em contrapartida no versículo 3, Deus diz, eu que sou o verdadeiro pastor, eu vou reunir o povo. Eu vou fazer eles voltarem aos campos. Inclusive, vou fazer erguerem em vosso meio novos pastores para que possam apacentar. Então, embora Deus veja o caos da situação, Deus jamais abandona os seus. Deus sempre vai dar um jeito, sim, porque Ele quer cuidar do povo, para que levante ali novas pessoas para poder liderar, pessoas para poderem cuidar das suas ovelhas.
Isso vale para a gente hoje, tá bom? Ah, porque eu vejo que em tal realidade temos a liderança que não funciona, até mesmo políticos, né? Estamos em ano de eleição aí, tem que rezar muito, viu, por essa situação, porque a cada dia a coisa tá pior. Só porque tá chegando perto da eleição, todo mundo aparece, né? O que tem de político que nunca falava nada, que nunca aparecia em nada, agora de repente começam a aparecer. Galera, isso é muito sério. Temos que fazer uma análise, e eu falo isso aqui, aproveitando que muita gente acompanha os vídeos da primeira leitura do domingo, para dizer, olha, a gente tem que refletir muito bem sobre o poder que nós temos diante do voto. Quantas e quantas pessoas não cuidam do rebanho, não cuidam das pessoas, especialmente dos que mais necessitam? Carece de políticas públicas que olham o marginalizado, que olham o pobre, que olham o indefeso. Né? Mas nessa época de eleição, não. Agora vamos colocar tudo para frente. Atentemo-nos a isso. E aí depois o que acontece? No versículo 5 e 6, começa a falar de um determinado descendente de Davi que virá para cuidar do povo. Eu sei que você, ao ler esse texto, e eu espero que tenha feito isso, automaticamente nós linkamos a Jesus Cristo. Mas quando a profecia foi escrita, ninguém sabia que viria um tal de um Jesus aí pela frente. Não existia Nossa Senhora ainda. Enfim, como esse monte de realidade ainda não existia, as pessoas automaticamente acharam que esse novo líder que viria, anunciado pelo profeta, seria um rei qualquer. E aí sempre que aparecia um rei, eles achavam, olha, a profecia vai se cumprir em fulano. Mas fulano tinha pecado, mas fulano não fazia as coisas direito. Então podemos dizer que essas profecias elas sempre foram cumpridas de modo parcial em todo o Antigo Testamento. Somente na pessoa de Jesus Cristo é que essa profecia do profeta Jeremias realmente acontece. Somente Jesus é o nosso pastor. Somente Jesus é aquele que apacenta muito bem as ovelhas. Somente Ele. E aí, o que essa primeira leitura pode nos provocar neste domingo? Podemos pensar em dois aspectos. Primeiro, é verificar quem é que tem sido o nosso pastor, né? É Jesus ou as pessoas? Às vezes a gente tem colocado o povo para nos pastorear. Mas em segundo lugar, todos nós, pelo batismo, somos profetas, sacerdotes e também reis. Reis é aquele que cuida, é aquele que busca apacentar. Pelo batismo, nós somos chamados a apacentar o povo. E aí eu te pergunto, você tem apacentado as pessoas? Unido as pessoas? Ou você tem gerado dispersão? Será que na minha família eu tenho promovido a união, a concórdia, a conversa, o diálogo, o perdão? Ou será que no seio familiar eu sou o primeiro a destruir a relação harmoniosa que ali deveria existir? Podemos pensar nisso. O nosso grande convite é ser o oposto desses pastores aqui que o profeta Jeremias criticou. Claro, lá no Evangelho a gente vai entender o ressoar dessa primeira leitura. Mas só com isso aqui já dá pra gente fazer várias e várias reflexões, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!